À nossa frente, estende-se o futuro como uma estrada que se perde na distância. Ao longo dela, há ambições que queremos realizar, desejos que queremos satisfazer. Para ver concretizadas essas ambições e desejos, precisamos ser bem-sucedidos em relação ao dinheiro. Essas são as palavras que iniciam o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. E esse é um livro muito interessante porque ele traz uma sequência de contos que foram escritos e divulgados entre os anos de 1926 e 1955, onde o autor ele desenvolveu uma série de panfletos em que ele distribuía e esses panfletos abordavam os temas de sucesso e economia, para que pudesse levar mais educação financeira para as pessoas. Então ele mostra que vários desses princípios que ele traz no livro, eles são essenciais para o sucesso financeiro. E ele fala que assim como a lei da gravidade, esses princípios eles acabam sendo imutáveis ao longo do tempo. Hoje, no ano de 2021, a gente percebe que vários dos exemplos que ele traz aqui no livro, contando histórias que se passam lá na antiga Babilônia, vários desses exemplos já não fazem mais sentido para o nosso dia a dia. Hoje a coisa acontece de uma forma completamente diferente, mas quando a gente para refletir e observar os princípios que ele traz, a grande maioria desses princípios eles são verdades até os dias de hoje e com certeza podem ajudar na sua jornada em busca do sucesso financeiro, da liberdade financeira. E ele começa logo no prefácio trazendo uma frase muito forte e que eu acho sensacional para que a gente possa refletir enquanto sociedade. Que ele diz o seguinte: nossa prosperidade como nação depende de nossa prosperidade financeira como indivíduos. Olha que frase forte. Aqui a gente começa a perceber a importância de focarmos no nosso sucesso financeiro pessoal, porque somente dessa forma a gente pode contribuir mais com a sociedade. Se a gente começa a ter várias pessoas, vários indivíduos bem-sucedidos financeiramente dentro da sociedade, essa sociedade ela vai gerar uma nação bem desenvolvida, uma nação próspera. Tudo isso através da educação, que é um dos aspectos que ele traz aqui dentro dos princípios do Homem Mais Rico da Babilônia. E aí aqui ele traz um trecho que fala o seguinte: uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro. Olha que frase interessante. Aqui ele faz referência a pessoas que acreditam que basta você ganhar um grande montante de dinheiro, basta você ganhar na loteria, por exemplo, e os seus problemas estarão resolvidos. Não é assim que funciona. Ele traz esse trecho para mostrar que você precisa gerar receita constante, você precisa de um constante fluxo de renda e de receita para que os seus bolsos ou a sua bolsa fique sempre cheia e assim você possa usufruir dos benefícios desse seu patrimônio, né? Mas sabendo que ele não vai se esvair, não vai se esgotar. E aqui em um outro trecho, ele fala o seguinte: achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. Aqui ele faz referência a você sempre guardar e investir parte dos seus rendimentos. Ele fala que essa tem que ser a sua maior disciplina. É você pegar a sua renda mensal e sempre que você receber esse capital, você separar pelo menos 10% desse capital para que você possa guardar, investir e multiplicar esse capital ao longo do tempo. E dessa forma esse capital possa te gerar mais renda lá na frente para que você possa conquistar de verdade a liberdade financeira. E aqui ele traz um trecho onde ele fala justamente sobre esse aspecto da liberdade financeira, que ele fala o seguinte: a riqueza como uma árvore cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que economizar será a semente a partir da qual sua árvore da riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá.
E quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore com economias constantes, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo da sua sombra. E o que ele traz quando ele fala contentamento embaixo da sua sombra é justamente a liberdade financeira. É você saber que você tem a tranquilidade, a liberdade de poder levar a sua vida nos seus termos sem se preocupar com o trabalho que você precisa fazer para poder gerar dinheiro. E aí você poder ter mais liberdade e tranquilidade com relação aos seus afazeres, com relação às suas atividades, com relação ao que você irá executar ao longo dos seus dias, para que você possa vivenciar os seus propósitos, para que você possa aumentar a sua felicidade ao longo do tempo, melhorando seus relacionamentos, melhorando sua saúde, melhorando o seu bem-estar como um todo. Em um outro trecho, o autor traz um ponto muito interessante que ele fala o seguinte: não se pode condenar um homem por ter sabido atrair o êxito. Tampouco se pode, com justiça, tirar de um homem que construiu honestamente sua fortuna para dividir com outros que não tiveram tal capacidade. Aqui entra diretamente no aspecto que ele traz no início do livro, ao falar que é a prosperidade individual dos cidadãos que vai fazer com que uma nação se torne próspera, né? Aqui entra, inclusive, um aspecto político, de pessoas que acreditam naquela visão de você tirar do rico para dar para o pobre de forma forçada, mas isso não gera uma prosperidade perene. Você vai simplesmente apaziguar um determinado mal, uma determinada doença, uma desigualdade nesse caso, mas em pouco tempo essa desigualdade acaba voltando, porque essa não é a cura para esse problema. Esse problema ele vai muito mais além. Então essa questão de você querer, inclusive está em pauta, né, recentemente, a questão de você tributar os grandes ricos, né, os ultra ricos, os grandes bilionários, fazer com que eles paguem muito mais impostos do que a maior parte da população. Isso não consegue ter solidez. A gente pega, por exemplo, a questão da Argentina. A Argentina recentemente decidiu tributar grandes fortunas e aumentou os impostos dos bilionários. E beleza, no primeiro ano a Argentina vai aumentar a sua captação financeira, né? Ela vai conseguir ter uma receita maior através desses impostos. No segundo ano, isso já vai começar a cair. Por quê? Porque os caras pegam as empresas que eles têm dentro da Argentina e movem elas para outro país. Eles estão migrando muito nesse momento para o Uruguai, por exemplo. Então eles pegam a fortuna deles, as empresas deles, que estavam sediadas ali na Argentina, gerando um monte de emprego, gerando uma movimentação dentro da economia argentina, e levam para um país que eles conseguem pagar menos impostos e conseguem fazer com que a máquina gire de forma mais eficiente, gerando mais empregos e gerando mais prosperidade. E aí, para a Argentina, que decidiu inicialmente tributar essas grandes fortunas, a receita que ela arrecada com os impostos ela vai caindo ano após ano. E aí chega uma hora que não vão ter mais grandes bilionários para poder serem tributados fortemente, ela vai começar a tributar pessoas multimilionárias. Daqui a pouco vem para os milionários, até que chega uma hora que ela vai estar tributando a classe média. E os grandes ricos que não teriam problema em pagar esses impostos, por exemplo, eles utilizam a inteligência para poder manter sua renda constante crescendo, para poder manter o seu fluxo de receita de forma que eles possam gerar mais emprego e gerar uma contribuição maior para a sociedade. E eles passam a ir para outro país e esse imposto acaba sobrando para a classe média, que é quem realmente vai ter que arcar com esses custos e sofrer com o pagamento desses impostos ao longo do tempo. Então esse é um ponto que dá para a gente discutir bastante ao longo do tempo, mas eu não vou me estender demais nele. O outro ponto que o autor traz, ele fala aqui o seguinte: o que costumamos chamar de despesas necessárias sempre crescerá para tornar-se igual a nossos rendimentos, a menos que façamos alguma coisa para inverter essa tendência. E aí ele complementa: não confundam despesas necessárias com desejo. Aqui eu gosto de trazer uma questão interessante, né? Um ditado que o pessoal fala que despesa é igual unha. Se você não cortar
frequentemente ela vai continuar crescendo. Então a gente precisa entender que despesas, se a gente não olhar para elas com um certo cuidado, se a gente não buscar reduzir essas despesas de tempos em tempos, isso vai fazer com que a gente esteja sempre no limite dos nossos orçamentos. Aumentou a receita, aumentou a renda, você tende a ter a sua despesa aumentada também para poder acompanhar esse seu aumento de renda. Então você precisa ficar de olho nessas despesas e constantemente buscar cortá-las ou reduzi-las, sempre estando atentos a isso, não confundir despesas necessárias com desejos. Muitas vezes as pessoas colocam determinadas questões como despesas necessárias, fundamentais, quando na verdade elas estão satisfazendo alguns desejos, muitas vezes do próprio ego. Então fique atento a isso. E aí aqui ele complementa falando sobre orçamento, por exemplo, que ele diz o seguinte: o propósito de um orçamento é ajudá-los a juntar dinheiro, é capacitá-los a perceber seus mais profundos anseios, defendendo-os contra aquisições meramente casuais. Aqui ele fala o seguinte: não troque aquilo que você mais quer na vida por algo que você mais quer nesse momento. Então, quando você faz um orçamento, você planeja essa questão para que você possa pegar o seu dinheiro e distribuí-lo de modo que você consiga daqui a um tempo realizar o que você mais quer para a sua vida. Grandes objetivos, grandes desejos, grandes anseios que você tenha. E não desperdice essa oportunidade de chegar nesses seus grandes objetivos em troca de conquistas menores, mas momentâneas e de curto prazo. Então é preciso a gente estar atento a esses aspectos através de um orçamento. Aqui ele traz o seguinte, avançando dentro do livro, ele fala: cabe a todo homem providenciar uma renda condizente para os dias futuros, quando ele não for mais jovem, e providenciar que a família não fique na penúria, quando já não puder contar com ele para o seu conforto e sustento. O homem que, em virtude de sua compreensão das leis da riqueza, adquire crescentes lucros acumulados, deve ter o pensamento voltado para os dias futuros. Deve planejar certos investimentos ou provisão que dure com segurança por muitos anos, que estarão disponíveis quando chegar o tempo que ele tão prudentemente previu. Aqui entra aquele grande ponto, da gente sempre lembrar que nós vamos envelhecer. Ou pelo menos esse é o plano, é que a gente possa viver muito e viver bem. E se a gente busca viver por muitos anos, a tendência, obviamente, é que a gente envelheça. E vai chegar um certo momento em que nós não vamos manter a nossa mesma capacidade produtiva. A gente, ao longo do tempo, a gente chega a um determinado momento que nossa capacidade produtiva ela vai sendo reduzida, por questões fisiológicas mesmo. E está tudo bem com isso. Só que a gente precisa se organizar financeiramente enquanto a gente está no auge da nossa capacidade produtiva para que possamos construir esse nosso colchão financeiro que nos gere essa liberdade e essa segurança para a nossa velhice. Ele diz aqui que cabe a todo homem planejar, pensar e criar essa estrutura financeira pensando na velhice. E aqui ele traz um trecho que esse aqui é muito interessante. Ele diz o seguinte: nenhum homem pode deixar de assegurar um tesouro para sua velhice e a proteção da família. Não importa quão prósperos venham se mostrando seus negócios e investimentos. Ou seja, não olhe somente para o hoje. Sempre, por mais que os seus negócios e seus investimentos atuais estejam prosperando muito, sempre tenha uma reserva que você está colocando em segurança, pensando na sua velhice, pensando no futuro e na segurança da sua família. E aqui ele complementa com o seguinte: em meu espírito permanece a crença de que algum dia homens de tirocínio descobrirão uma maneira de o cidadão assegurar-se contra a morte através de pequenos depósitos regulares, assim propiciando uma bela soma à família depois que tivesse de passar para o outro mundo. Vejo isso como algo desejável, digno da mais alta recomendação. Olha que coisa louca, nesse trecho aqui ele está falando do seguro de vida.
E estamos em 2021, 4.000 anos depois do cenário em que se passa essa história, né? E ainda hoje muitas pessoas têm um preconceito com o seguro de vida, ou têm um paradigma, né, de que não é importante. E o seguro de vida, ele faz parte sim do planejamento das pessoas, do planejamento financeiro das famílias. Você precisa pensar nisso. Muitas pessoas têm uma visão egoísta de que não tem porquê pagar um seguro de vida se ela já vai ter partido naquele momento, ela não vai se beneficiar daquele prêmio, né, do seguro, ou seja, ela não está preocupada com os familiares que vão ficar, não está preocupada com os filhos, com os netos, ela está olhando somente para ela, uma pessoa egoísta, egocêntrica. E além do mais, hoje existem seguros de vida muito bons, que são os chamados de seguros de vida resgatáveis. Ou seja, o nosso plano é envelhecer bem, é a gente poder viver muitos e muitos anos. E você conseguindo trazer esse plano para a realidade, isso te permite que esse seu seguro de vida resgatável você possa pegar parte do dinheiro que você pagou ao longo da sua vida e você possa utilizá-lo na sua velhice. Então ele pode fazer parte também ali da sua previdência. Além disso, existe o ponto que eu considero talvez um dos principais do seguro de vida, que é a questão dele te cobrir contra invalidez ou acidentes graves ou doenças graves, internações, ou seja, qualquer situação que te impeça de produzir, qualquer situação que te impeça de trabalhar. Como eu falei, o nosso objetivo é o quê? É viver muito, é viver bem por muitos e muitos anos, mas imprevistos acontecem e você precisa estar resguardado caso aconteça algo com você. Caso amanhã ou semana que vem aconteça algo inesperado e que você fique impedido de trabalhar, como você vai conseguir manter a sua renda? Como você vai conseguir honrar os seus compromissos, alimentar sua família, educar os seus filhos, pagando boas escolas? Então você precisa se planejar com relação a isso. E tem diversos seguros de vida e seguros contra doenças graves e invalidez que cobrem esse tipo de questão. Avançando na leitura, o autor traz o seguinte: quanto mais conhecimentos adquirirmos, mais poderemos ganhar. O homem que busca aprender sempre mais sobre sua profissão será ricamente recompensado. Esse aqui é muito interessante, porque aqui ele fala sobre o desenvolvimento constante, né? Quantas e quantas pessoas a gente vê por aí que acreditam que por terem um nível superior, por terem uma faculdade, isso é suficiente para elas serem bem-sucedidas. Não, eu tenho uma pós-graduação, eu tenho um mestrado, um doutorado. Cara, isso é insuficiente para o seu sucesso. Aqui ele traz, dentro do contexto em que a história se passa, a importância de adquirirmos conhecimentos sobre a nossa própria profissão. Só que dentro da nossa realidade atual, você ser especialista somente na sua profissão é insuficiente para você ser bem-sucedido. Você precisa entender de diversos outros aspectos que são complementares ao seu conhecimento técnico. Você precisa entender de gestão, você precisa entender de finanças, você precisa entender sobre inteligência emocional, sobre marketing, vendas. Então são vários aspectos complementares ao seu conhecimento técnico e que são tão importantes quanto para que você possa obter um grande sucesso profissional. Aqui um outro ponto que ele traz: o desejo é a condição para a realização. Os desejos devem ser fortes e definidos. Desejos gerais não passam de vagas aspirações. O homem que deseja ser rico manifesta um pequeno propósito. O homem que deseja 5 moedas de ouro manifesta um propósito tangível, passível de ser buscado. Olha que coisa interessante. Aqui ele está falando sobre a importância de ter metas. Metas bem definidas, metas específicas, tangíveis, para que você possa quantificar a sua evolução, para que você possa quantificar os seus objetivos, quantificar o seu progresso. Somente dessa forma você vai conseguir ir para uma direção específica. Se você deixa as metas muito amplas ou muito genéricas, isso não desperta em você esse propósito definido de ir em busca daquela conquista. Então tenha metas claras e específicas. Aqui ele traz um ponto interessante. A boa sorte costuma procurar o homem que acredita nas oportunidades. E ele avança falando de oportunidades. O sujeito que não se atira quando as oportunidades se apresentam não passa de um procrastinador.
Olha que coisa louca, né? Muita gente fala que não tem sorte na vida. Ah, não, mas a sorte não me sorri, eu não tenho sorte. Ou tenta apontar para as pessoas bem-sucedidas como se elas tivessem tido sorte. E aqui ele fala exatamente disso, cara. A sorte, ela vai aparecer em diversos momentos da nossa vida. Só que você precisa abraçar essa sorte. Ela vai se mostrar em forma de diferentes oportunidades e você precisa se atirar nessas oportunidades. E ele complementa com relação a isso. As oportunidades surgem na vida de todos os homens. Alguns se agarram a elas e direcionam-se para a satisfação de seus mais profundos desejos, mas a maioria hesita, falha e fica para trás. Para atrair a boa sorte, é necessário aproveitar as oportunidades. E ele ainda finaliza essa questão das oportunidades falando o seguinte: a boa sorte pode ser atraída, desde que estejamos atentos às oportunidades. Olha que coisa louca. Essas pessoas que dizem não ter boa sorte, será que elas estão atentas a essas oportunidades? Será que elas estão prontas para enxergarem essas oportunidades? Avançando aqui na nossa leitura, tem um dos contos em que o autor ele traz as 5 leis do ouro. Essas 5 leis eu não vou ler aqui para vocês, até para deixar um gostinho de quero mais, para que vocês se sintam estimulados a lerem o livro, mas eu vou destrinchar sobre alguns aspectozinhos que ele traz ao longo da descrição dessas 5 leis. E aqui tem um ponto extremamente interessante que muitas pessoas pecam com relação a esse aspecto. E ele diz o seguinte: se deseja ajudar um amigo, faça-o, mas de modo que os fardos dele não sejam colocados sobre os seus ombros. Olha que coisa louca. Quantas e quantas vezes a gente vê pessoas que se solidarizam por algum familiar, por algum amigo que está precisando de ajuda e na hora que ela vai ajudar essa pessoa, ela acaba se colocando na posição dela. Ou seja, ela acaba se colocando em uma posição de estar também precisando de ajuda. Então é preciso ter cuidado com relação a esse aspecto. E ele complementa aqui, ó. É uma coisa boa socorrer os que estão em apuros, ajudar aqueles a quem o destino tem reservado contrariedades pesadas, prestar assistência aos que estão começando, para que eles possam progredir e tornarem-se cidadãos de valor. Mas tudo isso deve ser propiciado com sensatez. Em nosso desejo de ser úteis, podemos correr o risco de carregar os fardos que pertencem a outrem. Isso aqui é muito interessante, né? A gente precisa se colocar, obviamente, em posição de ajudar outras pessoas. É muito melhor você estar em uma posição de ajudar do que estar na posição de precisar ser ajudado. Mas a gente precisa também ponderar com relação a essa ajuda. Será que essa ajuda que a gente está dando, ela pode nos colocar na situação daquele outro? Será que a gente está em condições de propiciar essa ajuda para aquela pessoa? Ou para ajudá-la, talvez eu esteja me colocando no lugar dela daqui a um tempo, me colocando naquela posição daqui a alguns dias, alguns meses. Então a gente precisa ter atenção a esse aspecto. E ainda pensar o seguinte: será que eu não estou tirando daquela pessoa a oportunidade de aprendizado? Será que o fardo que aquela pessoa está tendo que carregar neste momento não seja uma oportunidade de evolução pessoal, de aprendizado, e talvez você, com o seu ego, querendo ajudar aquela pessoa, talvez se sentindo superior a ela, não esteja tirando dela essa oportunidade de crescimento? Então a gente precisa refletir com relação a esses aspectos. É óbvio que todo mundo quer ajudar, todo mundo quer contribuir com outras pessoas, com a sociedade, mas nem sempre a ajuda financeira, principalmente, é a melhor solução ou é o melhor caminho. Então a gente precisa estar atento a esses pontos. E aqui ele traz um ponto que é o que eu quero fechar o nosso vídeo aqui hoje, onde ele diz o seguinte: o trabalho bem feito traz satisfação a quem quer que o tenha realizado e torna o homem melhor. Olha que coisa interessante. Aqui ele aborda com relação à importância de você sempre zelar pela excelência, zelar pela qualidade do seu trabalho. E muitas pessoas fazem um trabalho meia boca, um trabalho mal feito, porque elas acreditam que não estão sendo pagas para fazerem mais do que aquilo que é exigido. Elas fazem somente o mínimo necessário, quando na verdade as pessoas que acabam encontrando a boa sorte ao longo da vida são as pessoas que utilizam do trabalho para viverem sua arte,
para viverem a sua excelência, executando o seu trabalho com excelência e dessa forma vão evoluindo enquanto seres humanos e vão se colocando cada vez mais em posições de estarem aptos a enxergarem e aproveitarem as boas oportunidades que acontecem ao longo da vida. Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos onde eu trago conceitos abordados em diferentes livros de finanças e de empreendedorismo para gerar uma contribuição dentro da sua jornada empreendedora, dentro da sua busca pela liberdade financeira. Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para as pessoas que você consegue se lembrar que podem se beneficiar com esse conteúdo nesse momento, pessoas que você se lembra que poderão crescer mais e mais dentro das suas jornadas ao entrar em contato com esse conhecimento, com esse conteúdo. Então deixa o seu like e até a próxima.